E aí, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, estou trazendo mais um vídeo top aqui pra vocês. E o desenho de hoje é do Denji, do Aki e da Power de Chainsaw Man. Bom, antes de eu falar sobre o esboço, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação, pra você não perder nenhum vídeo. E também me segue lá no Instagram e no TikTok, que sempre tem conteúdo lá. Bom, já esclarecendo aqui que essa fanart ela foi um pouco complicada de fazer, porque eu fiz tudo do zero. Então eu pesquisei algumas poses que tivessem 3 personagens, né? Pesquisei lá no Pinterest e acabei achando essa daí, que é uma pose bem legal. E eu queria fazer primeiramente só o Denji e também a Power, só que depois eu decidi fazer os 3, sabe, para poder complementar. Até porque eu nunca tinha desenhado a Power e nem o Aki, e eu já queria desenhar os dois de uma vez, para já concluir essa etapa mesmo. E bom, falando agora sobre as dificuldades. Uma das coisas mais difíceis de fazer fanart, principalmente numa pose mais dinâmica, que é essa daí, que tem 3 personagens assim, interagindo entre si, então acaba sendo mais difícil de fazer a pose, deixar fluida. E eu tive um pouco de dificuldade, como em toda fanart, às vezes não é meu, então você tem que analisar todos os traços dele, a roupa, tem que ficar parecido com o personagem, né? E a pose ficar bem legal, então foi um pouco complicado, principalmente para encaixar um pouco o corpo dos personagens e também as roupas, né? Porque você tem que desenhar as dobras e fazer tudo direitinho. Então esse tipo de fanart dá um pouco mais de trabalho. Mas uma coisa que me surpreendeu é que, comparado com outras fanarts que eu já fiz, né, eu não demorei muito tempo pra poder concluir esse esboço. E também não foi a fanart mais difícil, sabe, do canal, ou fanart que eu já fiz. Eu me surpreendi por isso, porque eu achei que seria mais difícil, mais complexa. Mas não, até que eu tive algumas dificuldades em algumas partes do desenho, mas em tudo, assim, não demorou tanto e não foi a mais difícil, muito difícil de concluir ela. Então é uma coisa muito boa. O bom de fazer desenhos assim mais complexos, né, com umas poses mais dinâmicas, é que você testa você mesmo se você tá bom em fazer isso, e também se você melhorou comparado a outro desenho que você fez. E tirando que fazer esse tipo de coisa acaba que você tem que usar muita criatividade, sabe? Porque querendo ou não, você tá criando, né? Nem que seja com um personagem já existente, você tá criando toda uma referência do zero. Bom, partindo agora para a line art do desenho, uma parte que é bastante satisfatória, né, de fazer. Bom, queria falar com vocês um pouco sobre essa line art, né, que foi uma line art mais simples e eu fiz os traços um pouquinho mais finos, porque o rosto dos personagens e até a proporção deles estão bem pequenas nessa referência aí que eu fiz, então não faria muito sentido eu fazer a line art muito grossa. Então eu fiz a line art um pouco mais grossa só no maxilar dos personagens, para poder dar um destaque mais pro rosto. E também das roupas, que eu sempre faço mais grosso mesmo a line art, porque nessas partes eu acho que combina bastante, porque é como se fossem as linhas externas, né, dos personagens. E nos detalhes, por exemplo, no rosto dos personagens eu deixo mais fino, como sempre. E foi isso que eu fiz na line art. Uma coisa que me motivou muito pra poder fazer esse desenho é porque eu praticamente já acabei Chainsaw Man. Se eu não me engano, eu tô no episódio 11. Eu não sei se eu comentei aqui no canal com vocês, mas eu curti muito o anime, assim. É um anime bem diferente dos outros. É triste que muita gente morre, mas acontece, né? É o tipo do anime. Mas eu tô curtindo muito assistir. E eu tenho certeza que eu vou acabar, eu acho que hoje ou nos próximos dias, no caso, né? E é um anime muito bom. E me motivou muito fazer os personagens, né? Que é o Aki e a Power, que são 2 personagens que eu gosto muito. E o Denji também, né? Porque não podia faltar. Até porque o Denji é um personagem, assim, que eu gosto bastante. Eu acho que é o meu personagem favorito, assim, de Chainsaw Man. Bom, agora iniciando a pintura, né? Começando pelo Denji. Eu utilizei o Super Soft tons de pele e também os Ecolapse para poder fazer a pele. Como aí o rosto dos personagens estão bem pequenos, acaba que não tem como detalhar muita coisa, sabe? Então foi uma pintura muito rápida. Eu acho assim que nos personagens deve ter demorado tipo umas 2 horas para poder fazer tudo, porque quando é pequenininho assim é muito fácil de fazer e muito rápido. Tipo, a pintura da pele assim eu devo ter feito em 10 minutos de cada personagem. O cabelo também, então é uma pintura bem rápida de fazer. E o que leva mais tempo mesmo é as roupas, que tem uma área maior. Mas tudo assim, que eu levei pouco tempo pra poder fazer os personagens em si, eu levei tipo muito mais tempo, quase o dobro do que eu levei aí, só pra poder fazer o cenário. Então acabou que, por mais que eu não demorei tanto nos personagens, no cenário acabou que eu demorei bastante, que é super normal, né? Cenário dá muito mais trabalho do que fazer, por exemplo, uma pele, um cabelo e uma roupa. Principalmente porque o uniforme de Chainsaw Man, né, tirando do Aki e da Power, que é aquele casaco que ela usa,
As roupas de Chainsaw Man são muito fáceis de pintar, porque a camisa, né, do uniforme deles é branca. Então, você só faz algumas sombras de cinza e pronto, acabou. Então, é muito mais fácil. E tirando que, pra poder fazer a roupa do Aki, eu utilizei Copic também, preto. Então, acaba que poupa bastante tempo do que ter que pintar tudo lá de preto, as sombras e também fazer a luz com um cinza mais escuro. Então isso só acelerou mais o processo. Então foi bem simples de fazer os personagens em si. Eu confesso que eu não curti tanto essa pintura assim, sabe? Não foi minha melhor pintura assim de longe. Eu tenho certeza que não foi. Não sei se vocês curtiram, né? Não foi tipo uma pintura horrível, né? Óbvio que eu gostei da pintura, mas não tá no meu top assim de melhores pinturas. Eu acho que a melhor pele que eu fiz e tipo olho também foi o desenho passado, né? Do Tokito e da Mitsuri. Eu curti bastante o resultado do desenho em si, mas principalmente o lado do Tokito. Eu acho que foi uma das melhores pinturas que eu já fiz. E também o desenho do Sasuke. Eu curti muito aquele desenho, assim, em todos os aspectos, todas as partes do desenho, principalmente o cenário. Então, esses dois desenhos, assim, eu acho que são os meus melhores em questão de pintura. Não de referência, mas eu acho que de pintura são os melhores, assim, que eu mais curti. Bom, finalizada a pintura do Aki e do Denji, agora pra pintar a Power, né, que ela tá aparecendo bem pouquinho, até porque ela tá por trás de todo mundo, né. Foi bem simples a pintura dela, eu acho que foi a mais rápida, assim, porque o cabelo dela é um tom médio, né, nem muito escuro, nem muito claro, então você não tem que fazer muita sombra. E acabou que foi bastante fácil de fazer, até porque eu utilizei um tom de bordô com salmão. É um tom assim bem parecido com o bordô misturado com salmão, que é do Super Soft. Mas combinou bastante pra poder fazer o cabelo dela. E as roupas também tá aparecendo só um pouquinho, então foi bem simples de finalizar. Agora partindo, né, pra pintura dos cenários. No começo eu tava pensando em deixar em branco mesmo, sabe? Porque eu tava sem ideia nenhuma. Aí, de repente, né, eu deixei pra poder fazer no outro dia. E acabei pensando em um cenário assim na hora que eu tava fazendo. Então eu comecei sem esboço mesmo, que eu queria fazer eles na cidade mesmo, né? Como se fosse uma cidade do Japão. E bom, pra começar eu fiz uma grade aí embaixo, que só pra poder decorar mesmo o cenário, fazer algo diferente. Eu nunca tinha feito efeito de grade, então foi a primeira vez que eu fiz. E na minha cabeça era uma coisa assim muito, mas muito difícil de fazer, mas acaba que é muito simples, né? Óbvio que tem que evoluir muita coisa, e eu acho que poderia ter ficado melhor, mas até que eu curti assim o resultado. Eu acho que deu um resultado legal. Depois eu tive a ideia, né, já não bastasse fazer efeito de grade, fazer uns prédios lá atrás, tanto dos dois lados, né, em uma perspectiva, como se fosse vista de baixo, sabe? Como se tivesse o ponto de percepção, né, de quem tá vendo, é como se fosse um ponto mais de baixo. Tanto é que o Aki tá aparecendo, que tá sendo observado por uma câmera, né, como se fosse uma câmera vindo de baixo e pegando as coisas de cima. Então eu fiz nesse efeito a perspectiva do cenário e aproveitei, né, que já era a perspectiva dos personagens, para não ficar estranho, né, e combinar com os personagens do cenário. Nesse tipo de cenário eu inventei muita moda, porque eu fiz os prédios, que também foi a primeira vez que eu fiz. Eu nunca tinha feito nenhum prédio ou casa assim em cenários, então eu fiz muita coisa nova nesse desenho. E também fiz uma árvore aí pra poder ficar mais orgânico, né, não ficar muito estranha a cidade e tipo meio que ficar mais harmônico. Depois eu fiz outros prédios com uma sacada para poder ficar um pouco diferente, não ficar tudo igualzinho. E utilizei bastante azul nas janelas para poder dar um destaque e realmente parecer que é um vidro, né? Uma janela. Então, a minha dificuldade assim foi só em fazer o efeito do prédio para que não ficasse muito sem graça. Eu acho que eu tenho que evoluir muito em questão de cenário e principalmente em fazer casas e prédios, porque a pintura é mais difícil mesmo, sabe? Porque às vezes quando eu faço eu sinto que parece muito iniciante, sabe? A pintura do cenário, por exemplo, desses prédios aí. Até que a pintura ficou legalzinha, mas comparado ao desenho mesmo dos personagens, parece que é outro artista que pintou, sabe? Então eu não tenho muito conhecimento sobre cenários, eu não treinei tanto o suficiente para ser bom nisso, mas eu tô evoluindo bastante e vou continuar fazendo vários cenários até eu chegar no nível que eu gosto bastante. Depois, pra finalizar, eu fiz as nuvens, que eu curti bastante, principalmente do lado direito, que eu vou estar fazendo agora. E fiz um céu azul normal pra poder terminar o cenário. E a perspectiva, né, tanto do céu como dos prédios, combinou bastante com a perspectiva dos personagens em si. O fundo em si combinou bastante. Eu acho que ficou bem harmônico com os personagens. E bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do desenho e também do vídeo, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui. E agora fiquem com o resultado final do desenho.